Bom, aqui eu vou fechar a aplicação que nós estamos aqui, Close All. Na verdade, o Delphi, o Lazarus é baseado no Delphi, né? Então, embora pareça que não, mas o Lazarus é uma versão antiga do Delphi. Tá? Bom, aqui, então, quando ele cria, seria o formulário principal, que seria para a gente o gerente, né? A gente vem aqui nas propriedades, vamos pegar aqui na aba, no name aqui, vamos colocar ele como gerente, o name dele. Aqui em cima, no caption, de repente, poderia colocar menu de opções lá, né? Ou sistema, o nome do sistema também poderia ser colocado, né? Mas muito bem. Bom, parecido com o que a gente já tinha visto, eu vou fazer ele do zero, né? Vamos aproveitar as classes só, tá? A gente vem aqui tem aqui as abas que estão aqui nas paletas aqui. Então, dentro do Standard, vamos pegar o Main Menu. Eu venho aqui no Main Menu, clico aqui. Então, eu vou ter lá cadastros. Vou ter, vamos dizer lá, países, estados, cidades, certo? Vou colocar um traço, aí eu vou ter lá, vamos dizer lá, clientes, fornecedores. É complexo, mas uma hora você aprende, fica tranquilo. Clientes, fornecedores, vamos criar aqui uma barra, vamos criar a opção sair. Tá? Vamos colocar aqui. Tá? As mesmas regras de eu colocar um e-comercial, então se eu vier colocar um e-comercial aqui no R, ele vai ser o sair. Vamos colocar no F aqui para dizer que é fornecedor, um e-comercial aqui. Vamos criar no cliente, eu vou colocar no C. Vou colocar no C porque supostamente cliente seria mais usado que cidade, tá? No cidade, vamos colocar no D, por exemplo. No estado, vamos colocar no E. E no país, vamos colocar no P. Certo? Então, supostamente é isso aqui. Na verdade, o menu main é mais fácil no Delphi do que no Lazarus. Certo? Bom, muito bem. Aqui, criado o menu, as opções do menu. O que é que nós tínhamos lá? Nós criamos uma nova unit lá. Aí aqui eu tenho as várias opções. Daí, eu já não sei se vai dar tempo a gente fazer aquela nossa ideia lá. Porque a gente perdeu mais aula agora. Tá? Mas eu tenho, então, Windows VCL, são as aplicações Windows comum, né? Multi-device significa que quando eu posso usar no Windows também, mas além do Windows eu posso usar no tablet, posso usar no celular Android, posso usar no iPhone, posso usar no Apple, no Mac, no caso, certo? Então, esse multi-device, ele vai mudar o quê? O VCL vai usar um form normal e o multi-device vai usar o FireMonkey, que é o formulário multidispositivos, certo? Package significa pacotes, então eu posso criar um pacote. Console Application, acho que não preciso entrar em detalhes, né? Console Application. Aprendizado. Sempre vai aprender. Então, aqui eu tenho a VCL Form, que é um formulário VCL, e eu tenho aqui uma unit. E o Other, ele abre todas as outras opções que eu poderia ter com relação ao banco de dados, seria Data Module, um arquivo em particular, itens herdados, outros dispositivos, né, web e Windows. Ok? Então, mais ou menos seriam esses camaradas aqui, tá? Então, nós vamos criar, vou criar... A interface a gente pode aproveitar junto com os objetos lá, né? Então, vamos dizer lá, vamos criar um novo, vem aqui, vou criar um form Windows. Aí, dentro desse novo form Windows, então, o que nós vamos fazer vai ser o quê? Eu tenho aqui o formulário básico, vou vir aqui na aba Standard, vou colocar um campo Edit lá, que seria a nossa chave de busca.
Vou colocar um botão aqui para dizer que é um botão de pesquisa. Vou usar os botões lá que a gente criou lá, só para fazer diferente. Vou colocar com nomes diferentes um pouco daquilo que a gente usou no outro. Do que a gente usou no Delphi, né? No Lazarus, tá? Bom, aqui então, esse camarada aqui, eu vou usar mais ou menos como foi feito lá usando coleções, e vou chamar esse camarada aqui, o name desse camarada aqui, eu vou chamar ele de chave. Certo? Foi chave que a gente chamou lá, né? Não, lá no segundo período, trabalhando com coleções, com vetores, listas, a gente chamou de chave. Mas aí voltou demais. A gente Ah, tá louco. Na última aula que a gente fez o campo pesquisar, né? Calma lá. Então aqui eu vou chamar de botão pesquisar. Esse camarada aqui, o name, esse botão aqui eu vou chamar de btn incluir. Esse camarada aqui eu vou chamar de, então, btn alterar. Esse aqui eu vou chamar de btn excluir. E esse camarada aqui eu vou chamar de btn sair. Tá? Vem aqui, vou vir no caption e vou tirar aqui o btn e vou colocar o e-comercial em cada um deles. Ok? Bom, como diferente do outro que a gente tinha, então aqui em vez de usar na aba Standard, eu venho aqui em Data Control, o primeiro elemento que eu tenho vai ser uma grid. dbgrid, tá? O name desse camarada, ele vem com dbgrid 1, vou deixar simplesmente com dbgrid básico, certo? Aqui no caso, eu vou mudar como é que chamava o campo que marca a sequência entre os... Tab order, muito bem. Então, esse camarada fica com o primeiro, esse aqui vem o 0, o 1, né? Esse aqui vai ser o 2, esse aqui vai ser o 3, esse aqui vai ser o 4, esse aqui vai ser o 5 e esse aqui vai ser o 6. Esse aqui é o 2. 0, 1, aqui é 1, Tá difícil, né? Tá difícil. É por causa do pentaval, viu? Verdade, é possível. Tá traumatizado aí, Na verdade, ele tem a ver com o fato de, se não me engano, você fazer isso, né? Se você não der Enter no campo, ele não grava, ok? Faz sentido, né? Então, esse camarada aqui, a gente vai chamar ele de o consulta pai, né?
Esse camarada, a gente salvou ele, ó, o name, aqui é o name do form, tá? O name do form fica consulta fine, ok? Daí, normal, né? O caption dele vai ficar simplesmente consulta, ok? Esse foi o mesmo nome que a gente usou no Lazarus, não é isso? Correto? Bom, aqui dentro, então, eu tenho que criar aqui dentro os métodos, né? Quais são os métodos que a gente vai precisar aqui? Salvar ou incluir. É uma procedure ou uma function? Procedure. Procedure. Incluir. Eu tenho parâmetros? Não. Procedure. Ah, vai fazer um termo, né? Cada um pra falar um. Oi? Ah, não. Todo formulário tem que ter uma procedure objeto que vai ter que receber p controller. Vamos colocar o objeto primeiro, né? P objeto do tipo p object e uma p controller do tipo. Vamos colocar para fazer diferente. Com... Não, lá no lado a gente fez com controle. A gente fez com controller? Pelo menos eu fiz, não sei. Pode ser que eu. Foi com controle. Ok? O que mais que a gente precisa ter nesse form de consulta? Oi? Os cliques. Ah, os cliques. Muito bem. Então, eu tenho que vir aqui no botão pesquisar, venho aqui na aba de eventos e venho na opção onClick. Certo? No pesquisar, então, vou chamar o pesquisar. Venho aqui, vou vir no incluir. Incluir. Alterar. Aumentar a fonte. Options. Esse aqui. Acho que ter ele tem, mas eu não sei onde que tá, não. Aqui, ó. Vai lá no Edit Size, na Scale. Oi? No Edit Scale. Opa, não tá. Lá embaixo.
que não é no size, não. Não, é no scale. Ah, scale. É. Edit. Ó, ali embaixo do size. Acho que não mudou. Será que aí não é aquele ponto a mais? Não, vamos ver. É. É. Aqui, tá bom? É que o Márcio tomou teu lugar aí, né? É, danado. Depois lá fora você se acerta. Então, excluir. Né? Voltamos aqui. É, ferrou. Aqui, então. Sair vai ser o close. Não, no sair não chama sair? Ah, tem o sair. A gente criou o método sair? Criamos. Sair. Vamos vir aqui, implementar os respectivos métodos, né? E alterar, não vai fazer nada. O único que nós vamos ter vai ser o sair, que vai ser o close. Ok? Até aí, tudo bem? Então, vamos salvar esse camarada. Depois disso, nós temos o quê? Vamos herdar, criar aqui, né? File, novo. Aí vem aqui em Others. Aí a gente vem aqui em Unted. Tá lá o consulta Pi. Para quem está com calor, esse lado de cá está sem o ar-condicionado. Então, se quiserem sentar para o lado de cá, talvez vai ficar um pouco mais fresco. Então, tá bom. Vem aqui. Então, ele criou lá como consulta nessa escala. Então, vem aqui no nome. Então, vai ser lá, a gente criou como consulta países. Foi isso? Certo? Aí, aqui no caption, a gente pode simplesmente vir aqui, consulta países. Certo? Dentro dos métodos aqui. Então, vamos salvar ele aqui, né? Não salvamos nada ainda. Salvamos consulta pai, mas vamos ter que salvar ele em outro lugar, né? Cadê? Descer. LP4 2019 1101. Então, esse aqui, que é o novo, é o consulta países. Não, tá certo. Não, é que aí tá com o Unity 1 ali, aí eu pensei que eu tinha salvo. Esse camarada aqui, eu vou vir aqui, vou mandar salvar como. Em vez de salvar aqui, que está na pasta que não deveria. Vem aqui. E na pasta UDC. Desse ano. Desse mês. Ou consulta pai. Esse aqui é o gerente. Vamos mandar salvar como. A gente não tinha salvo. O gerente. Ok? Bom, só para a gente visualizar, nós precisamos da classe. Como é que a gente faz o processo?
Estamos na classe interfaces, né? Tá, antes de fazer a classe interface, então vamos fazer, ó, vamos criar, vem aqui, novo, other, herdado e consulta estados. Aqui. Ou consulta estados. Ok? Isso aí, básico, né? Muito bem. Vamos criar o form de cadastro, para ter o que ele vai ser, e depois a gente faz copiando as classes e os respectivos e a interface, ok? Então vamos criar como sendo um novo, vai ser o novo form VCL. A gente vai ter o que nesse form? Então a gente colocou lá, fecho aqui a aba Data Control, volto para a aba Standard. Vou colocar um label lá em cima, colocar um edit abaixo. Aí copia e cola isso aí. Aí aqui esse é o LBL código. Esse é o EDT código. É isso? Aí nós tínhamos aqui, abaixo, nós tínhamos um label que dizia, que a gente tinha colocado como padrão, que era o quê? O primeiro era data de cadastro. Depois tínhamos data da, eu chamei de, acho que última alteração. E código do usuário. E eles tinham aqui os respectivos campos correspondentes, não é isso? Que era então, o primeiro EDT data card, EDT out, que indica a última alteração, e EDT code uso. Seguro Ctrl e seleciono eles, venho no campo text e limpo. Aqui, além disso, nós tínhamos dois botões. Nós tínhamos o primeiro botão, que era... Qual que era o nome? Salvar. E o outro, VTN sair. Vem no respectivo caption, tiro o VTN, deixar
Aqui em cima também tirar respectivo. Esses campos são campos discretos que nem precisam estar habilitados, certo? Então, em princípio, eu posso selecionar os 3 campos aqui, deixar eles como enable false. Ok? Até aí tudo bem? Bom, não fizemos nada de novo, né? Eu vou salvar esse camarada como sendo o cadastro pai. Tudo bem? Bom, muito bem. Então, a ideia, de modo geral, segue o mesmo padrão daquilo que a gente vinha fazendo. Vai ocorrer algumas alterações dentro desse processo, certo? Tá? Vamos salvar esse projeto. Projeto Delphi BD, banco de dados, ok? E aqui, automaticamente, a gente pode vir aqui do mesmo jeito, vem em novo, vem em outros, vem em itens herdados, e eu vou ter lá, não salvei o formulário. Cadê o nome do formulário? Name. Cadastro pai. Caption, ficar simplesmente cadastro. Eu vou salvar ele. Vem aqui, novo, já está com o nome alterado. Então, vem aqui em itens herdado, cadastro pai. Ok? Desse cadastro pai, então, nós vamos salvar ele primeiro como sendo cadastro de países. A ideia é quando a gente vai mexer com uma outra linguagem, a gente tem que ter a ideia de sempre fazer aquilo que você sabe fazer funcionar, certo? Para você garantir que pelo menos até aquele ponto está sob seu controle. Você tentar fazer todo o processo numa primeira vez, num primeiro momento, sem fazer as checagens prévias, corre o risco de dar um monte de problemas, e daí você não sabe se o problema está na linguagem, se está em alguma coisa que você fez, ou em alguma outra coisa que está fora do seu alcance. Dessa forma, você tem um controle das coisas que estão sendo feitas. Tá? Vamos vir aqui, criar um novo, outros, itens herdados, cadastro pai. Do mesmo jeito que a gente fez no Lazarus, é a mesma coisa que foi feita aqui, certo? Cadastro estados, vem aqui, muda o caption, aqui, vou mandar salvar o cadastro estados, ok? Tudo bem até aí? Muito bem. Então, o que a gente faz agora? Deixa eu achar onde que estava lá os antigos.
Bom, aquilo que é visual, que é criado dentro do Lazarus, a gente não consegue aproveitar, tá? Então, eu vou conseguir aproveitar o pai, o países, o estado, certo? A DAO e a controller vão ter um formato diferente daquilo que a gente tinha. Então, não vai adiantar a gente aproveitar, certo? Então, vamos dizer que sejam as coleções, a gente não vai utilizar. Basicamente, seriam essas classes. Então, a interface, o pai, o países, o status, ok? Então, eu vou copiar esses camaradas aqui e vou trazer para a pasta onde a gente está mexendo agora. Eu não tenho esses arquivos aqui e eu trouxe esses objetos para cá, tá? Então, aqui dentro do Delphi, eu posso, venho aqui no gerente, vamos abrir eles aqui, tá? Então, vamos começar com a classe UPy, tá? Essa diretiva, ela é específica do Lazarus, certo? Não quer dizer que não vá funcionar, mas vou tirar aquela diretiva ali, ok? Vou salvar. Vou abrir países. Também vou tirar fora aqui. O restante permanece. Vou salvar. Vou vir aqui. O status. Vem aqui, tiro. Classe status, que herda na classe. E aí faltou a Winter. E aqui na Winter eu não tenho ainda estes métodos, certo? Por isso que ele não consegue achar elas. Para a gente não ter problema de compatibilidade, eu vou colocar elas por último, aqui, certo? E aqui eu coloco ponto e vírgula e dou barra barra, que vai colocar como consulta, né? Consulta estados, aqui já tem consulta cidades, certo? Aqui a gente colocou a controller de cada um, eu vou substituir para a gente por t-object. Tem um detalhe que aqui está o inverso do que a gente acabou de colocar lá, né? Mas tudo bem, não esquenta. Nós precisamos ter os métodos de setar lá, certo? A gente não criou. Então, vamos usar o mesmo nome que está aqui. Primeiro, vamos ajustar conforme consulta pai. Vai ter um método, vai ser a procedure, que vai receber um p-objeto do tipo t-object. Verdade.
A gente não colocou em nenhum, né? Então aqui vai virtual. Mas até agora a gente só fez Não. as coisas na consulta. Virtual. Vou colocar esse cara como TObject também, para a gente não ter problemas por enquanto. E aqui. Faltou um ponto e vírgula na PDF. Tá. A gente vai usar aqui a gente não implementou nada ainda, então tá bom. Tá, então consulta de países. Vem aqui, consulta de estados. Tranquilo. Vem aqui, novo, others, herdado. Esse camarada aqui, então. Cidades. Respectivo caption. E vamos gerar os respectivos métodos. Uma forma prática, que pode ser num outro um outro editor, mas também pode ser feito no próprio Delphi aqui. Só para Ctrl R, virtual, override e replace all. Com R é mais. Ah, é verdade. Aí aqui no Delphi tem essa opção de você vir aqui no cantinho aqui e você ir direto, que é bastante prático, né? Acho que esse último que eu salvei o de cidades? Acho que não. Tá, muito bem.
Bom, eu volto lá no gerente. E no gerente, como é que nós resolvemos? Como é que a gente passou a fazer aqui no gerente? Eu tenho que criar os objetos, não tenho que criar os objetos? Como é que faz? Venho em eventos, no form gerente, no on, create, e aqui eu faço o quê? Os atributos que eu não tenho. Quais são os atributos que eu tenho que ter? Os objetos físicos e as controles. O país, o estado e a cidade. O país, que é do tipo países. Espera um pouco. Estado, que é do tipo estados. E a cidade. Não, aqui eu não tenho a cidade ainda. Só tenho o país, o estado, a inter, que é do tipo inter. E aí as controllers que a gente ainda não tem, né? Então aqui é o país, o estados e o inter. O países. Certo? Aí no create aqui, o que a gente faz? Faz o país, recebe, países, ponto, crie objeto, o estado, recebe, estados, ponto, crie objeto, e a inter, recebe, inter, ponto, crie objeto. Vamos compilar aqui para ver. Salvar. Colocamos para compilar. Aqui é aqueles que eu coloquei como controller, né? Vamos colocar como T object. Certo? Aqui tem a possibilidade de eu mandar buscar nos arquivos. Aí eu vou mandar buscar controller, que foi o termo que eu utilizei. Oi? Não, eu ia perguntar se você também usa. Regular expressão, searching project. Não achou. Então vamos mandar compilar. Set farm. Não dei Ctrl Shift C. Salvamos. Esses negócios só se multiplicam. É um caso. Ctrl Shift C. De novo. Aqui é mais específico, né? Aqui ele está pedindo set farm consulta países dentro do cadastro de estados. Esse aqui nós vamos colocar como comentário, ok? Porque esse realmente a gente não tem. Não temos nada nos cadastros, né? E aqui nós temos, então, ok? Só que aqui não está vinculado com nada. Ele só compilou e gerou o gerente, né? Primeiro ponto. A gente compilou até aqui e os objetos que a gente tinha criado anteriormente, ele não deu erro, certo? Ele compilou certinho e não encontrou erro neles. Porque no gerente, como a gente utilizou the uses nele, significa que ele tá checando esses objetos, certo? E como ele veio para cá, significa que não há problema. Ele chegou, compilou. Aqui, nesse formulário aqui, quando a gente tem as opções do menu, então, vamos dizer assim, o que é que a gente fazia aqui? Vou chamar uma inter, ponto, a inter,
a inter ponto peça dados países. Vou colocar new e new só para a gente visualizar. Depois a gente ajusta, certo? Aí vem aqui em estados, clico aqui em estados, vou colocar a inter ponto peça dados estado. Também vou colocar new e new só para a gente poder visualizar, ok? Então salvamos aqui, colocamos para compilar. Vem aqui. Tchan. É. O estado vai estar normal. Ah, não. Foi no pai, né? É. Acontece, né? É, prático. Certo? Então, aqui ele chamou. Nos formulários, vamos dizer assim, vamos implementar aqui só para a gente visualizar no cadastro, no consulta de países, aqui, né? Vamos dizer que aqui dentro, então, eu vou ter, vamos implementar o consulta países aqui, é um cadastro países, consulta países. No consulta países, aqui, né? E temos o set aqui. E aqui no, vamos dizer que eu vou criar o objeto local aqui, que é uma consulta, um cadastro, perdão, o cadastro de países, do tipo T, cadastro de países, aqui. E isso eu vou estar trazendo, então, de o cadastro países, certo? Então, quando eu vou fazer o set aqui, que é esse camarada aqui, né? Eu vou vir aqui no método e vou dizer que o cadastro de países recebe aí T, cadastro de países, de P, objeto, certo? Então, ele recebeu aqui o respectivo, né? E dentro, uma vez que eu recebi ele, vamos dizer assim, a hora que eu vou chamar o incluir, eu vou chamar o cadastro de países ponto show modal, certo? Vou copiar esse código aqui na hora que eu for excluir, na hora que eu for alterar e só, certo? Então, se eu fizer esse formato, lá na classe interface que a gente já tinha, que não foi mexido, né? Ele criou os consulta, depois criou os cadastros e setou consulta no cadastro, certo? Eu vou fazer o mesmo no consulta de países para ficar igual e que a gente já pode, de estados, perdão, aqui no consulta de estados, né? Eu posso criar aqui então o cadastro de estados do tipo T cadastro estados, né? E aqui no uses eu vou colocar o cadastro estados, certo? Aqui embaixo eu posso, no set vai ser o cadastro estados recebe T cadastro estados de P objeto, certo? E eu vou poder fazer que a hora que eu clicar no incluir o cadastro de estados ponto show modal, ok? O certo seria o quê?
que teria que fazer antes disso para poder fazer isso? Nós teríamos que ter o conheço objetos, para mim jogar o objeto lá para dentro, né? No primeiro momento, o que está valendo aqui? A gente pegou... Perdão, a gente pegou e criou os formulários de consulta de cadastro pai e os respectivos, herdando, e jogou no gerente com o objeto inter, que a gente criou lá no Lazarus. Só tiramos a diretiva que foi colocada lá, para ele não compilar usando o Free Pascal. E chamamos aqui e nós estamos conseguindo chamar os mesmos formulários, porque eles têm os mesmos nomes, a gente deu os mesmos nomes que a gente tinha dado dentro do Lazarus. Certo? Ok? Então, compila. Vem aqui, então, cadastro, países. Ficou meio grandinho, né? Não sei por que ficou meio grandinho. E daí ele chama, já vem o respectivo formulário de... Vem no estado, a mesma coisa, e abro o respectivo cadastro. Certo? Isso daqui, daquela conversa que a gente começou a ter lá atrás, lá no terceiro período, quando a gente começou a falar sobre Delphi, aqui vem aquela situação de que eu tenho o reaproveitamento de código, de um código criado, embora no mesmo padrão, né, mas como se criado uma outra linguagem, e ao qual eu estou reaproveitando ela aqui, né. Se caso a gente fosse, a gente fosse implementar o código, por exemplo, no Lazarus, que ele tem o Lazarus para o macOS e tem a versão do Lazarus para Linux, por exemplo, a gente poderia reaproveitar do mesmo jeito. Só que quando a gente vai mexer com Linux ou com Mac, eu teria que ter o cuidado de usar tudo em caixa baixa, certo? Porque no Lazarus, para você utilizar, eu não poderia estar usando dentro da classe interfaces aqui, por exemplo, o nome, o inter, não poderia ser com I maiúsculo. Aqui eu não poderia estar usando usando caixa baixa com caixa alta. Teria que usar exclusivamente com caixa baixa, certo? Isso é uma questão de implementação dentro do Linux, em particular. Mas aqui gera a situação de que eu poderia aproveitar todo o código gerado no Delphi e implementar uma versão do código para Linux, uma versão do código para Mac, certo? Sem ter a necessidade de reescrever todo o código. Tanto é que essa inter aqui eu não reescrevi ela. Ela está exatamente do mesmo jeito que foi criada no Lazarus, certo? E dessa forma a gente consegue um ganho de desenvolvimento aqui para implementar o mesmo processo. A gente pode pegar um pendrive com as classes que dá para reutilizar. Vai ser na próxima disciplina que eu vou dar para vocês. Aí vocês vão poder fazer isso de boa. Infelizmente, nesse período não vai ser possível. Mas no próximo período que eu vou dar aula para vocês, se caso vocês não reprovarem, é claro, né, os que passarem dessa disciplina, a gente vai poder fazer isso tranquilamente, né? Vocês vão poder fazer muito mais do que isso, na verdade, né? Certo? Ok? Tranquilo? Entenderam aqui, então? Eu não estou usando aqui ainda o objeto em si. A gente reaproveitou a interface e reaproveitamos a utilização das chamadas, como sendo o mesmo nome, e ele gerou todo o processo nesse formato. Bacana? Vamos colocar em prática agora para a gente visualizar. Vamos criar uma controller genérica. E com base nessa controller genérica, a gente vai rodar os objetos agora. Pode ser? Tranquilo? Muito bem. Então, até aqui, tranquilo. Tem um detalhe aqui. Bom, eu vou falar agora e depois, na hora que a gente for implementar, eu vou passar ela novamente. Observe que agora nós vamos passar a ter o banco de dados, certo? O banco de dados, que foi os trabalhos que supostamente vocês me entregaram até agora, todo mundo... Era para continuar entregando?
A versão com trigger? Eu não recebi, né? Mas supostamente... Ô, louco, professor, eu fui lá conversar com você lá, que perguntei o que tinha passado, você não falou nada de trabalho. Você assistiu a videoaula? Não, mas Então, eu perguntei pois é. pessoalmente, cara. Então, né? Eu falei o quê? Tem a videoaula, né? Certo? Ah, mas a videoaula tava bugada naquela semana que eu perguntei. Claro que não. Claro que não. Pois é, mas lá tem a geração do generator e tem a geração da trigger, que faz parte de um script inteiro, de um projeto que nós vamos estar trabalhando, que precisa ter os dados colocados. Certo? E como segunda-feira, infelizmente, eu não estive presente, eu vou aceitar até segunda-feira que vem. Mas eu quero tudo isso segunda-feira que vem. Que vem próxima segunda. Isso. Depois de domingo, antes de terça, segunda-feira. Graças a Deus que segunda é até 11h59. É melhor garantir antes. Pode acontecer de imprevistos, tá? Então, nós precisamos ter as implementações, porque de qualquer forma, vocês observaram que quando a gente usa o script, a gente usou fugiu o nome. O ISQL, que é uma interface texto, certo? Mas uma vez você criado o banco, eu posso facilmente recriar um banco, certo? Numa prova, eventualmente, pode ser necessário essas situações, certo? Porque, de repente, pode acontecer algum imprevisto. Mas se eu tenho um script, rapidamente eu consigo criar, certo? Se eu precisar popular os dados dentro do banco de dados, com script também é uma coisa muito prática, certo? Né? Então, vamos dizer assim, eu não preciso de uma interface gráfica para implementar o banco de dados, certo? Eu preciso saber como é que cria as tabelas, como é que cria chaves primárias estrangeiras, como é que cria as restrições ou constraints, certo? E saber popular o banco, certo? Uma vez feito nesse formato, a gente tem um conjunto de dados rapidamente montado, certo? E daí com isso nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter, quando a gente traz aqui para o projeto, o que nós vamos ter? Aqui no formulário, a gente está criando todos os objetos aqui, dentro do gerente, porque é aqui que é criado tudo, correto? Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter aquele, como é que a gente chama? Chamou lá na aula anterior, lá que a gente armazena os dados, o que cria o vínculo lá? Hã? Quase. Quase. Onde tem tudo isso? Como que chama? Eu vou chutando, uma hora sai. Lá no formulário do banco? Lá no... Isso. Como é que chama lá o formulário do banco? Data Model. Já conheci um cara assim. Data Model. Ou módulo de dados, certo? Então, lá no Data Model... Caiu. Acho que caiu. Na Data Model, nós colocamos todo o acesso ao banco, certo? Mas como é que nós vamos ter aqui, no caso, o Data Model? Quando eu for mexer com países, eu vou precisar usar o Data Model, não vou? Quando eu for mexer com cidades, eu também vou precisar acesso no Data Model, não vou? Como que fica se eu preciso do acesso do Data Model em países, em cidades, em estados? Eu vou consultar e vou precisar ter acesso a ele, certo? E como é que eu faço para ter acesso a ele em todas as partes? Oi? Mas então eu teria que ter mais um atributo, então eu vou ter que ter a controller, vou ter que ter o objeto e vou ter que ter o data model. A source você coloca no gerente
Ah, e daí o gerente, o formulário vai buscar lá no gerente toda vez? Não, vai buscar no link que você colocar no banco. O link vai colocar no banco? Mas, Quantas data módulos eu vou precisar dentro de um projeto? Vamos dizer que seja lá, eu vou mexer com país, estado e cidade. Quantas data módulos eu vou precisar? Oi? Uma. Por que uma? dentro dela, que ele vai linkar com o banco. E o banco tem essa tabela que você só faz as queries e as substituições. E aonde, em que parte do projeto, em qual camada que eu vou usar trabalhar com esse data módulo? Tal. Mas se ele vai ser gerado, vai ser supostamente criado no gerente, não é o gerente, onde nós estamos instanciando todos os objetos, como é que eu vou fazer ele chegar até a respectiva DAO? É complexa demais? Eu vou fazer ela diferente, então. Né? Sortear um número. Hã? Não, não. Eu vou precisar utilizar ela para acessar os dados. Se eu preciso acessar os dados na DAO, de alguma forma eu preciso acessar ela. E como é que eu posso fazer esse acesso a esse camarada? A DAO é ligada na controller. E a Ah, controller é instanciada no gerente. hum, Então eu posso colocar um método no controller e na DAO eu faço, estou passando por camadas. Até eu chegar onde eu quero. e como é que a gente pode fazer isso? Não conheço objeto. Conheça Soulser. Banco, sei lá, alguma coisa assim. Eu preciso, e tem que ser a mesma instância, certo? Porque se eu criar, o que aconteceria se eu criasse uma instância cada vez que eu fosse, se fosse usar em país, eu mandar uma instância. Se for usar no estado, fosse mandar outra instância. Se fosse usar na cidade, mandar outra instância. O que pode acontecer se eu tiver essa situação? Stack Overflow, sei lá. Por quê? Que vai acumulando espaço de memória. E aí vai dar, quando ocupa espaço de memória, ele dá Stack Overflow? Não, sim. O que significa Stack Overflow? Estouro de pilha. Isso acontece quando? Não é da memória? É da memória, mas é na memória quando eu quero retirar um elemento da pilha, lembra do conceito de pilha, de estrutura de dados? Eu quero retirar um objeto da pilha que não existe, Ah, é verdade. certo? Dá estouro de pilha, ou quando eu quero colocar mais elementos nessa pilha que ele não suporta, que no caso seria o caso, certo? Mas o que pode acontecer é que o banco de dados tem uma quantidade de conexões que ele permite ser feitas simultaneamente. E se você não fechar essas conexões com o banco de dados, cada vez que você instanciar, ele vai criar uma conexão com o banco de dados. Então vai chegar um certo momento de tantas conexões que você criou com o banco de dados, ele vai dizer que o banco de dados está no limite de conexões, ao qual você só precisaria de uma conexão. Beleza? Tranquilo até esse ponto? Tá. Mas isso nós vamos então criar depois. Vamos criar aqui a controller. Vamos criar o data module. E baseado nas controllers, a gente vai poder setar o data module em cada DAO correspondente. Tá certo? Não necessariamente significa que eu preciso ter a DAO criada, instanciar a data module na DAO. Eu só preciso definir ela lá, e assim como a gente fez com o formulário aqui, ela vai estar lá definida e ela vai receber a instância criada pelo gerente. Que nem ali, tipo, no estado que a gente estava fazendo, em vez de criar um país novo, contava com o país que era instanciado no gerente. Isso. Aí vai fazer a mesma coisa, tipo, vai criar as controllers e uma data model, e a data model você tá
a gente vai setar a data module na controller e ela vai, em cada uma das controllers que eu for precisar, e ela vai estar preparada para ser utilizada. E eu não preciso ter no conheço objetos um outro objeto, que seria a data module, para chegar até a... Esse é o caminho que a gente estava... Oi? Esse é o caminho do raciocínio. Ah, o caminho do raciocínio. Muito bom. Se ele é bom ou ruim, Ah, é outra história. é verdade. Bom, então vamos voltar lá. Então, tá aqui, essa parte está ok. Vamos Fazer o data podemos fazer o data module. Eu acho que nós vamos ter que criar a primeira controller, pai, a DAO, e até chegar a data module. Mas faz a data module que é um negócio diferente. Aí dá pra... Podemos fazer. Ok, obrigado, professor. New. Então eu venho aqui em Other, dentro de Other, Database, Data Module. Certo? Esse é o Data Module. A gente vem aqui no Object Inspector. Ele veio aqui com Data Module 1. Vamos chamar esse camarada de DM. Certo? E, seguindo o padrão, o DM de Data Module. Observe, parece um formulário, certo? O que nós vamos ter aqui? Então, nós vamos vir aqui dentro do Data Module e vamos... Cadê minhas abas? View. Paletas, exatamente. Fechamos aqui. Pois é. Ali, professor, vai Aqui. Tá aqui. As paletas, né? Então, onde que é? aqui em View. Dos Windows paletas. Ctrl Alt P. Tá? Cadê?
data module, aqui. Ó, dentro da versão do Delphi, diferente do Lazarus, nós podemos usar esse FileDAC. O FileDAC, ele foi criado para fazer mais ou menos como o FireMonkey, que eu comentei antes. O FireMonkey faz o quê? Cria formulários para múltiplos dispositivos, certo? O FileDAC, ele foi criado para fazer o quê? Para ser a conexão com vários tipos de banco de dados diferentes, certo? Então, aqui eu tenho o connection, tenho o transaction, certo? E vou ter uma query aqui embaixo, certo? Então, vamos dizer assim, eu vou pegar aqui no connection. Abriu. Ele vem aqui o tipo. Então, aqui, ó, o ADS é um tipo de banco de dados pouco utilizado, mas é um formato de banco de dados. Firebird, Interbase, Interbase Lite. Esse aqui é para ser o Microsoft Access, que muitos, às vezes, não consideram necessariamente como sendo necessariamente um banco de dados. Tá? MySQL, PostgreSQL, SQLite. O SQLite vai ser justamente para dispositivos móveis, certo? Na verdade, ele tem outros componentes que dá para conectar com ele, que não estão aqui colocados, que seria, por exemplo, o Oracle e o SQL Server, certo? Que, embora não estejam colocados, também seja possível. No nosso caso, nós vamos usar o Firebird aqui, certo? Aí, dentro desse formato, ele tem aqui esse Connection Definition Name. Aqui nós não vamos utilizar esse camarada, certo? Esse aqui ele pega, vamos dizer, ó, bancos demo, que seriam exemplos que vêm, aqueles formatos que vêm tipo do Postgre ou do Firebird, que eu mostrei para vocês, certo? Então, esse nós não vamos deixar do jeito que está. Aí a gente vem aqui e define o database. Então, eu vou dizer lá que vem dentro do DC, a gente criou o banco lá, ó, LP4, BD. Aí qual que é o usuário? sysdba. Qual que é a senha? Master key. Aí aqui tem servidor. No caso aqui nós vamos usar local server, certo? Além de local server, a gente poderia usar o quê? A gente poderia colocar o IP 127.0.0.1, que também é considerado local server. Ok? E, eventualmente, pode precisar da porta, né? Aqui a gente tem lá o dialeto do SQL, que é esse que nós vamos utilizar. E aqui a gente tem que colocar o código de caractere para a gente poder usar acentuação, que é o Win 1252 para a gente. Certo? Esse é uma questão do... eu nunca testei, mas esse UTF-8, no Firebird eu nunca testei, mas o UTF-8 geralmente é usado quando a gente usa web, né? Nas configurações, não sei se mexeram alguma coisa. No Postgre utiliza, no MySQL também utiliza, geralmente utiliza esse UTF-8. Mas, geralmente, no Firebird usa esse Windows Win 1252. Ok? Aí a gente vem aqui. Aí eu tenho o seguinte aqui, ó, observe. Aqui connected está falso. Ele pede a login e a senha. Ó, aí ele conectou no banco de dados. Certo? Quando ele conecta aqui no banco de dados, significa o que para a gente em particular? Tá, mas dentro dessa ideia de banco de dados, a gente tem o que? Quais são as subdivisões que a gente tem dentro da ideia de banco de dados? Tem acesso às triggers, aos elementos, às tabelas que foram geradas nesse banco. Mas eventualmente posso chegar aqui e não conseguir conectar, ele vai dar falso aqui. O que pode ser o problema se chegar aqui e der falso? Assim, o link pode estar errado, ele pode não ter uma conexão
E o que mais? Ou seja, ele pode não existir o banco de dados criado, mas se não existir o banco de dados, eu não vou conseguir achar ele. Não, mas tipo, você pode criar ele com um banco de dados e depois, por algum motivo, ele desaparecer e aí ele perde a Um motivo interessante esse, né? Pode. Ah, eu não sei, meu PC vive desaparecendo as coisas lá. Eu acho que o seu Raimundo lá que fica no meu PC lá e fica tirando as coisas. Interessante isso. Raimundo é o fantasma que mora lá embaixo. Ah, tá. Esse eu não conheço. Na verdade, o que pode acontecer é de ter aqueles problemas. Na hora da instalação do Firebird, de repente ele não está instalado corretamente. Ele pode ter um conflito se caso, por um acaso, você instalou o Interbase que está instalado, que vem com o Delphi, ele vai conflitar com o Firebird, se caso já tiver instalado, ou você for mexer com a instalação. Pode ter aquele problema com relação ao GDS 32.dll, que é a biblioteca do Interbase, com o FB Client do Firebird, certo? Aí, nesse caso, é necessário limpar todos os dois bancos, o Firebird e o Interbase, e você instalar ele novamente e colocar somente o Firebird, e daí, neste caso, subscreva, procure onde tem o GDS 32 e copie o FB Client como sendo GDS 32, matando a versão do GDS 32, certo? Lembrando que a instalação tanto do Delphi quanto do Firebird, a minha recomendação é utilizar a versão 32 bits. No caso, não tinha opção de 32 bits. Observa, tá vendo aqui? Aqui, tá vendo aqui? Tá vendo? Tá certo? Embora o Windows seja de 64 bits, a versão do Delphi é de 32 bits. Da mesma forma, pode acontecer isso com o Firebird, certo? Então, se você estiver trabalhando, por exemplo, com a versão 64 bits, eventualmente você pode passar a ter problemas de utilização, porque ele não vai conseguir bater as DLL, não vai conseguir acessar e não vai conseguir abrir o banco. Certo? Tá claro? Beleza. Então, aqui no banco, nós vamos ter esse connection aqui, connection, transaction e uma query, certo? Vai ser uma query para cada tabela, esse connection FB, esse FB de file data, né? Nós vamos chamar de connection. Acho que a gente chamou de connect, né, da outra vez. Conexão. Esse camarada de transação, de trans. E para cada query nós vamos ter lá a query, países. E vamos ter, além da query, nós vamos ter um outro componente que, embora pareça ser daqui, ele não é. Ele é da aba Data Access, que se chama Data Source, né? E a qual nós vamos renomear como DS Países. Tá certo? Estamos entendidos? Então, esse camarada é o camarada que nós vamos chamar ele de Data Módulo. Então, esse novo linguajar que nós vamos passar a utilizar vai fazer parte daqui para frente na vida de vocês. Tá certo? Sejam bem-vindos a essa nova linguagem. Para quem não conhecia, né? Quem conhecia já está familiarizado com esse processo. Beleza? Acho que não vai dar para a gente começar uma nova unit, infelizmente, mas a ideia é a gente trabalhar nesse formato. Para a gente não perder o foco, e como vocês não têm provas e não têm atividades teoricamente no momento, já pré-agendando para a semana que vem, e recomendo a vocês aqui que estão presentes e recomendo que avise os colegas que não estão presentes, que assistam as videoaulas, né?
Porque para a semana que vem, eu gostaria que já, até essa parte já tivesse, se puder trazer para sexta-feira da semana que vem, já implementada essa parte. Até o que nós estamos vendo aqui no momento, certo? Eu sei que na semana anterior vocês já tinham começado a criar os formulários e tudo mais. Eu comecei ele do zero, igual, e a ideia era mostrar o que é que a gente pode reaproveitar daquilo que a gente já tem no projeto do Lazarus, certo? E como é que a gente utiliza quando a gente tem parte de código de um lugar com parte de código de outro lugar. Beleza? E daí, com isso, nós vamos fazer as conexões para poder mostrar o restante na próxima aula. Beleza? Então, tá jóia. Então, por hoje, vamos ficar por aqui.